Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que dá o que falar no Brasil, o ativismo judicial. Vamos analisar os argumentos de um artigo acadêmico que trata exatamente disso. A gente vai ver como o autor define esse conceito, qual é a tese principal dele e as conclusões que ele tira sobre o impacto disso na democracia brasileira. Vamos lá! Para começar, o autor joga na mesa essa frase do Ronald Reagan. E ela não está aqui por acaso, né? Ela serve de ponto de partida para todo o argumento dele. O perigo de um poder sem limites. A ideia é que a liberdade de cada um depende de existirem barreiras claras ao poder do Estado, e isso inclui o poder judiciário. Ok, mas qual é a grande preocupação aqui? O autor aponta o dedo para uma prática específica, o tal ativismo judicial, que ele considera uma ameaça direta aos pilares da democracia. Vamos entender direitinho como ele define esse termo. Então, o que é esse tal de ativismo judicial, pelo menos na visão do autor do artigo? Olha, não é só sobre interpretar a lei, a coisa vai além. É quando um juiz, segundo ele, deixa o texto da lei de lado para colocar a própria opinião política ou moral no lugar. Nessa perspectiva, o juiz deixa de ser um guardião da lei para virar, na prática, um criador de leis. E as consequências disso? Bom, segundo o artigo, são várias e bem sérias. A gente está falando de insegurança jurídica. Pensa bem, as regras do jogo podem mudar a qualquer momento por decisão de um juiz. Também fala em minar a separação dos poderes. E, no limite, o que o autor descreve como uma ameaça real à própria democracia, já que desrespeita o que está escrito na Constituição. Beleza, com essa base entendida, vamos direto ao ponto. Qual é o argumento central, a espinha dorsal do artigo? O que exatamente o autor tenta provar com a análise dele? A tese do autor é bem direta. Olha só, ele afirma que num período específico, de 2019 a 2022, as cortes mais altas do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, o STF, e o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, praticaram esse ativismo judicial de forma inconstitucional. O foco dele, portanto, é bem específico, tanto nas instituições quanto no período. E não para por aí. O autor vai além e diz que essas ações não foram aleatórias. Ele argumenta que elas tinham alvos bem definidos: o presidente da época, membros do seu governo e sua base de apoiadores. Isso adiciona uma camada de suposta intenção política ao argumento dele. Bom, falar é uma coisa, provar é outra, certo? Um argumento desses precisa de exemplos concretos, e é exatamente isso que o autor tenta apresentar agora. Ele lista uma série de eventos que, na visão dele, mostram na prática esse suposto excesso judicial. O autor monta uma linha do tempo para ilustrar o ponto dele. Começa lá em 2016 com o impeachment, onde ele diz que a Constituição foi rasgada quando se permitiu que Dilma Rousseff mantivesse seus direitos políticos. Depois ele dá um salto para 2019, que ele chama de fase aguda do ativismo, citando a abertura de inquéritos pelo STF, e a lista continua, com decisões do TSE em 2021 e 2022, que ele classifica como desmonetização de críticos e até censura prévia. Para dar ainda mais peso ao argumento, o autor usa uma comparação. E que comparação? Ele vai buscar referência no clássico distópico 1984, de George Orwell, traçando um paralelo entre as ações dos tribunais e aquela sociedade de vigilância e controle total do pensamento. E essa analogia com 1984 não é à toa. Ele acusa o STF e o TSE, junto com as agências de checagem, de terem criado uma espécie de Ministério da Verdade. A ideia, segundo ele, é que essas instituições passaram a decidir o que é verdade e o que é mentira, chegando ao ponto de transformar opinião em crime sob o rótulo de fake news ou atos antidemocráticos. Agora a discussão fica um pouco mais técnica, mas é fundamental. O autor diz que tudo isso se resume, no fundo, a um choque entre duas maneiras completamente diferentes de ler e aplicar a nossa Constituição. De um lado, a gente tem o que se chama de originalismo. A ideia é simples: a Constituição tem que ser lida do jeito que seus criadores a pensaram. Ponto. Isso, segundo o autor, traz estabilidade. Do outro lado, tem a teoria da Constituição viva, que diz que o texto precisa se adaptar aos novos tempos. E é aqui que o autor faz sua maior crítica. Ele diz que essa segunda visão dá um cheque em branco para os juízes agirem como políticos, criando uma nova ordem sem que ninguém tenha votado para isso. E para defender essa ideia de respeito ao texto original, ele traz uma citação fortíssima de Ulisses Guimarães, ninguém menos que o presidente da Assembleia, que escreveu a Constituição de 88. É uma frase que evoca um respeito quase sagrado pela Constituição, um contraste direto com o que o autor vê como uma manipulação do texto. O artigo não fica só na teoria, ele traz números. E o número que o autor destaca é este, 123.
Segundo o texto, esse foi o total de decisões do STF que interferiram diretamente nas competências do Poder Executivo Federal naquele período. É um número que ele usa para tentar mostrar a escala do que ele chama de invasão de competência. E o argumento não se baseia só em fontes brasileiras. O autor busca reforço num nome de peso do direito americano, o juiz Antonin Scalia, um grande defensor do originalismo. A lógica do Scalia, que o autor adota, é a seguinte: se um juiz criou uma lei, ele está aplicando ela para trás, para um facto que já aconteceu, e isso é injusto. A mudança, segundo essa visão, tem que vir do Congresso, que é o lugar certo para isso numa democracia. Ok, estamos chegando na reta final da análise do autor. E ele fecha o artigo com um alerta bem sério sobre o que ele vê como o futuro da democracia no Brasil se essa tendência que ele descreve não for revertida. Então, no fim das contas, a questão que o autor coloca na mesa é esta: democracia ou juristocracia? Ou seja, é o governo do povo através de seus representantes eleitos ou é o governo dos juízes? Ele apresenta isso como uma grande encruzilhada em que o país se encontra. E a conclusão dele é forte. Ele diz que, ironicamente, tudo isso foi feito em nome da defesa da democracia. Mas o resultado, na visão dele, foi o contrário: a restrição de direitos fundamentais como a liberdade de expressão e de imprensa. Ele aponta para o que considera uma enorme contradição. E para fechar, o artigo lança mão de uma frase explosiva atribuída a Thomas Jefferson. É uma forma de encerrar não com uma resposta, mas com uma pergunta gigantesca, deixando no ar uma reflexão sobre qual seria o papel da sociedade quando se acredita que a própria lei se tornou injusta. É com esse pensamento provocador que o autor termina a sua análise.